para algo diferente. Vamos olhar para flores sem escavação. Eu amo cultivar flores, plantas ornamentais pela sua beleza de cor e forma e fragrância. Então eu quero mostrar alguns exemplos aqui em casa, porque nesta época do ano, quando provavelmente há mais do que em qualquer outra época no início do verão, meados de junho, e sem escavação, então flores sem escavação é como cultivar legumes sem escavação, uma simples cobertura na superfície do composto, onde estou colocando talvez 1 polegada por ano, 5 centímetros, apenas uma cobertura para alimentar o solo. E isso proporciona plantas lindas, fortes, vibrantes, saudáveis, com ótima folhagem e flores deslumbrantes. A natureza também faz isso, só que não tão dramaticamente. Aqui temos gramíneas em flor, o arbusto de sabugueiro e outros. É essa época do ano com muitos insetos. Então vou apontar algumas das flores cultivadas que estou cultivando aqui. Mencionar porque eu as cultivo e algumas de suas qualidades, como por exemplo a dedaleira. É realmente fácil neste clima. Pode até ser perene. Este é mais bienal. Você o semeia em um ano e floresce no próximo. Quando as dedaleiras terminam de florescer, eu corto o caule com todas as possíveis cabeças de sementes, para evitar que se espalhem e você tenha dedaleiras por toda a parte. Embora possa parecer muito bom, a moderação é definitivamente importante em todas essas situações. Você quer apenas algumas dedaleiras, pois não há muitas aqui. Então, se as plantas produzirem sementes, você poderá obter flores realmente boas. Na primavera, capina ou remova seletivamente as ervas daninhas, escolhendo apenas as mudas mais fortes, já que a árvore derruba muitas sementes. Outro exemplo disso aqui é a Alcamila mollis. Tão bela flor amarela emplumada nesta época do ano. No fim do verão, tudo ficará marrom. Estes se tornarão cabeças de sementes. Então, antes que isso aconteça demais, cortamos a planta rente ao chão. Levarei isso para a compostagem, evitando que as sementes se espalhem por todo o lugar. E então você terá uma linda folhagem saudável pelo resto do ano. Este aqui praticamente crescerá em concreto, quase fazendo isso na borda do canteiro. E então temos um favorito sempre presente neste clima oceânico, gerânios de todos os tipos. Este aqui, receio que não sei o nome em latim, é o que me deram. São plantas muito confiáveis em termos de floração durante todo o verão com estas lindas flores. E atrás dele está outra bela perene, comumente conhecida como orelhas de cordeiro por causa dessas lindas folhas macias e plumosas. Na verdade, está florescendo agora. As flores não são chamativas, mas são muito apreciadas pelas abelhas. É comum ver insetos nas orelhas de cordeiro nesta época do ano. E esta é a Hemerocallis, que é comumente conhecida como lírio do dia. Então, esse nome vem do fato de que essas flores duram apenas um dia, um lírio de um dia. Na verdade, eles não são lírios. Eles são de uma família diferente, Hemericalis, mas se parecem com lírios. Então é daí que vem o nome. E eles são muito bons para comer, além de admirar. E finalmente aqui está esta linda rosa, Drest. É uma muito antiga. Ninguém sabe ao certo sua origem. É um cultivar tão antigo e é uma rosa arbustiva. Então ela nunca fica muito maior do que isso. Se você quer apenas uma rosa fácil de cuidar no seu jardim para descansar, você poderia fazer pior. E esta vai florescer durante a maior parte do verão, então você só precisa continuar retirando os botões acabados assim. Você tem pequenos aglomerados onde consegue mais depois de remover os mortos. Isso continua por um longo tempo. Também podemos ver mais coisas lindas aqui embaixo. É incrível olhar para este jardim agora, pois quando cheguei aqui 5 anos e meio atrás, era muito selvagem e cheio de ervas daninhas. E havia também ervas daninhas lenhosas como silvas e era. A era nós arrancamos as silvas. Eu usei uma pá afiada para cavar e retirar o tufo central. Então há um pouco de escavação envolvida no método sem escavação. E para o resto era arrancar as ervas perenes que seguem crescendo. Percebi que perdemos uma na semana passada. Passamos por essas bordas semanalmente para arrancar as ervas daninhas que vemos. Não há muito crescendo aqui agora. O solo está bastante limpo e a convólvulos, no entanto, sobreviveu. E naquela rosa que vi, havia 1 ou 2 grandes caules de convólvulos crescendo nela. Então eu vou entrar com uma pá por baixo e deixar o que eu puder da raiz. Você nunca se livra dele por completo, mas é necessário ficar atento para não deixá-lo se fortalecer novamente.
Esta flor sobreviveu ao processo inicial de cobertura com mulch, mesmo com uma carga de 10 toneladas de composto sobre ela. A peónia é uma ótima opção para florescer no início do verão. Após o término, que dura no máximo um mês, cortamos as flores e as plantas apenas produzem folhas pelo resto do verão, florescendo novamente no ano seguinte. São perenes neste clima. E esta é a cardo marítimo, que é uma flor adorável porque aparece muito mais tarde no ano. É realmente bom ter uma variedade de flores em diferentes épocas do ano. É fácil encher seu jardim com flores no início do verão, mas esta aparece no final, em julho, agosto e setembro. E então estas também produzem sementes, algo como a digitalis. Então estou sempre procurando remover as cabeças antes que amadureçam e derrubem muitas sementes. Esta se autossemeou ali. Aqui está uma linda rosa chamada Golden Celebration, que é particularmente aromática. Então estou recebendo uma linda onda de aroma aqui. Todas as rosas têm diferentes qualidades. Divirta-se escolhendo uma ou duas, porque você encontrará uma que atenda aos seus desejos em termos de tamanho, cor e aroma. Cravos doces também têm, doces Williams têm um belo aroma. Então isso é dianthus e eles... As flores desabrocham no início do verão após serem semeadas no ano anterior. Podem ser plantadas em junho, julho, meio do verão e florescem na primavera seguinte. São perenes, pois às vezes sobrevivem ao inverno se não estiver muito frio em nosso clima. Assim como estas sálvias, isso é Salvia germensis. E você pode ver as lindas e muito perfumadas pequenas flores vermelhas que realmente iluminam um jardim. Se você tiver apenas uma dessas e cercada por verde, fica realmente bonito. Ao longo daqui plantei algumas lavandas e outras flores e todas estão complementando as macieiras. Então, essas macieiras têm mais de 5 anos e não cresceram muito porque estão em porta-enxertos semi-anões, isso é M9, e vamos mantê-las mais ou menos desse tamanho agora, podando certamente não mais alto do que eu, o que torna muito gerenciável. E como não são tão vigorosas, ampliamos um pouco a borda para este lado. Na verdade, colocamos papelão na grama e ervas daninhas, composto por cima e plantamos nisso. 2 anos atrás começamos isso aqui plantando lavanda, por exemplo, e estas ervilhas doces, que são anuais, a lavanda é perene. Ervilhas doces você tem que semear toda a primavera, semeadas em março, plantadas em abril e cobertas com lã para protegê-las dos coelhos. E então continuamos colhendo, não é? Então você precisa continuar colhendo as flores para incentivá-las a florescer. Verão e também regue suas plantas, elas adoram umidade. Ervilhas doces. E em termos do que você pode cultivar sob as macieiras, vamos agora para o lado oeste e dar uma olhada lá, porque você verá algumas macieiras maiores com mais flores. Apenas a caminho das maiores macieiras, há na verdade uma pequena fileira aqui de pereira e ameixeira, árvores maiores, novamente, onde eu plantei algumas flores diferentes que eu quero mostrar a você, como sadum, que é uma perene muito longeva e só cresce a cada ano. Outra perene, provavelmente a mais fácil de te mostrar, é esta penstemon. Os penstemons são simplesmente brilhantes, porque eles continuam surgindo e florescem durante o verão e até o final do verão, até mesmo no início do outono. Então eles te dão um longo período novamente, é o fim do ano, quando outras flores são menos, e estas foram semeadas, na verdade, em junho passado, a partir de sementes, e foram plantadas aqui em julho, início de agosto, e começaram a florescer em setembro. Então essa é uma maneira de fazer isso, ou você pode dividir os tufos na primavera e fazer novas plantas dessa maneira. Então existem muitas maneiras de fazer pensões. Aqui estão algumas pensões que ainda não começaram a florescer, então existem muitos tipos. Este é um lobelia vermelha, que é perene. Há algumas anuais autossemeadas aqui como papulas. Uma vez que você tem uma papula e permite que elas semeiem, estas são as cabeças de sementes. Ainda não há sementes maduras ali, mas quando amadurecerem, ficarão marrons e soltarão milhões de sementes, garantindo papolas para sempre. Então, na maioria das vezes, eu podo as cabeças de semente, mas você pode optar por deixar uma ir. As papoulas são efêmeras, porém muito belas. E mais 2 flores que eu adoraria mencionar são as líquenas ali. Rose campion, como às vezes é chamado.
Então essa é aquela cor profunda e linda que persiste por boa parte do verão, se você tiver paciência para podá-la, porque tem muitas e muitas delas. Conforme cada flor morre, produz uma cabeça de semente viável. Você pode acabar com muitos líquenos, mas eles também são perenes. Portanto, há várias opções para mantê-los em crescimento. Aqui temos bulbos. Isso é algo que ainda não mencionei. Se você quer flores rápidas, elas custam mais dinheiro. Você compra bulbos. Esses são gladiolos. Então, eles produzirão esses belos caules longos no final do verão e nós os colocamos. Existem gladiolos de vários tamanhos, que podem ser escolhidos de acordo com a descrição no bulbo. Então, se isso te interessar, confira um catálogo de bulbos. Vamos ver as macieiras agora também. Essas macieiras estão em um porta-enxerto mais vigoroso. Elas foram plantadas ao mesmo tempo que as que vimos antes. Então, este é o MM106, que é o porta-enxerto, que é a parte de baixo. Aqui dá mais vigor à árvore. Essas proteções visam impedir que os coelhos roam a casca, o que pode anelar e matar a árvore. É possível observar árvores altas com espaço suficiente entre elas e as macieiras não fazem sombra total, permitindo o plantio de outras espécies abaixo. Esta é uma bem fácil, que é a Verbena bonariensis. Bonariensis, então, essa é uma flor alta e elegante que faz pequenos pompons malva florescendo do final do verão até o outono. Também prolifera muitas sementes, então frequentemente estamos capinando pequenas mudas para não terem excesso. Plantei algumas abelhas anuais ali. A ascultia simplesmente se autossemeia aqui e tem um lefístico alto aqui, que é mais para ornamentação mesmo, não tem tanta cor. E então deste lado também temos alguns comestíveis como cuvemar. Então isso pode ser comido na primavera como folhas, depois faz a floração como brócolis. É um parente da brassica. Então você pode cortar esses caules. Uma vez que a floração termina, isso vai para o composto e você pode ver o novo crescimento na base, que nutrirá a raiz para a próxima colheita na primavera. E recentemente notei crescendo aqui uma erva daninha, que você pode reconhecer como na verdade uma nogueira. Então isso é de uma noz que deve ter sido enterrada lá por uns quilos, eu acho. E eu estaria arrancando bastante porque não quero que meu jardim se transforme em um bosque de nozes. Algo para ficar de olho são duas coisas lindas florescendo aqui que vão florescer em breve. Dálias com cores diferentes, até folhas de cores diferentes. Algumas que semeei há até 4 anos atrás. Não temos invernos muito frios aqui, até uns 20 graus Fahrenheit, menos 5, 6 graus centígrados. Uma cobertura de composto por cima protege os tubérculos da geada e atrás dessas altas e elegantes espirais vão ser cores muito profundas de flores de malva rosa. Então a malva rosa é uma linda flor perene, que na verdade a Steph semeou uma semente na primavera passada, no início do verão, e eu plantei lá no final do verão passado. Ainda não floresceu, então essa é a primeira. As flores de malva rosa que estamos recebendo devem voltar anualmente. E então, para terminar este vídeo, vamos dar uma olhada no outro lado da minha casa e veremos outra borda e como usamos as flores entre os vegetais também. A área pela qual estou passando agora, há pouco mais de 5 anos, era um mar de lama e o construtor havia passado por cima dela, construindo o conservatório aqui em um final de inverno muito úmido, início da primavera. Não fiz nada com o solo, apenas esperei que secasse. E espalhei composto por cima, só com um pouco de semente de grama que fez o gramado aqui. Então, para a borda de flores, adicionei composto extra. Havia cerca de 10 a 12 centímetros, ou 4 a 5 polegadas, de esterco de vaca bem apodrecido. Material bom sobre o que antes era lama, basicamente solo secando. E isso resultou em um canteiro de flores confiável e fácil de manter por mais de 5 anos, chegando a 6 agora. Algumas dessas plantas são bem antigas, como a Echinacea ali, que floresce no fim do verão. Algumas são bem novas, como esta malva que plantei apenas no final do último verão. É um pouco mais vigorosa do que eu esperava. Quer dizer, malva é uma espécie de erva daninha, na verdade, em termos de ser muito fácil de cultivar, mas muito apreciada por insetos e muito bonita.
eu acabei de afiná-la um pouco aqui. Temos uma rosa, que é uma sobrevivente original dos donos de casa, e esta eu gostaria de mencionar, porque é um pouco incomum por estar em uma borda de flor. É a Thalictrum, uma espécie comum de prados. Então, é da família Thalictrum. Na verdade, existe um Thalictrum mais elegante que você pode conseguir, que é o roxo, né? Você verá o nome na legenda para esse. Mas este é bastante vigoroso e fácil de cultivar. E tem essa bela cor de folha quase roxa. Então, parece bonito mesmo antes de começar a fazer esses pequenos pompons amarelos ou flores. E também aqui eu tenho feito algo com o solo, que é cobri-lo de uma maneira um pouco diferente do resto do jardim. E isso é um digestato, que é o subproduto da produção de metano. Então os agricultores que fermentam anaerobicamente grama e silagem, neste caso em metano. Então é assim que o gás é produzido e esse é o resultado final, não é realmente composto. Bem, não é composto, mas é bastante seco, mas faz uma boa cobertura superficial que quando chove vai reter a umidade e alimentar lentamente a vida do solo também, e estamos tendo um tempo incomumente seco aqui no momento, né? Então é uma boa cobertura superficial para manter a última bit de umidade lá. Na verdade eu não reguei nada aqui, você pode ver que tudo está parecendo bastante saudável e finalmente vamos dar uma rápida olhada nas flores crescendo no principal jardim de vegetais. Na principal área de vegetais do Jardim do Faz Tudo, eu adoro ter algumas flores espalhadas, especialmente nas extremidades. É muito fácil apenas enquadrar o final de uma cama com algumas flores, como estas violetas, que na verdade são perenes, então elas voltam toda a primavera, elas têm florescido ali desde abril, e elas vão durar um pouco mais, e na verdade, então, novamente, como muitas plantas floríferas. Após o florescimento, cortarei as plantas rente ao chão para que renasçam, evitando que espalhem milhões de sementes. E atrás de mim há uma interessante que é a Primula candelabra, muito elegante. Originalmente havia 4 aqui. Eu as coloquei aqui porque elas adoram umidade sombreada. E este é o lado norte das únicas 2 camas de madeira que tenho no jardim. Elas fizeram isso de novo nesta primavera, estão realmente bonitas. Então, estou usando flores como uma maneira de aumentar a diversidade no jardim e aumentar a beleza. As flores são tão divertidas para brincar. E você tem essa incrível escolha de anuais e perenes, diferentes cores, formas e formatos. Então se divirta e você também pode aumentar seu sucesso com vegetais tendo algumas flores lá.